Pronto. Então, vamos aqui dar início aqui, já 7h03, o pessoal que for chegando vai entrando aí. Então, vamos retomar aqui o que a gente vinha estudando. Nos nossos últimos encontros, nós exploramos ali o texto do Joel Bacan e também fizemos referências ao filme, né, The Corporation, que foi um filme documentário feito à base da obra, né, do Joel Bacan. E nós ali, basicamente, nos concentramos ali em duas questões, né? A primeira foi sobre a questão da responsabilidade social corporativa, né? E depois sobre a influência, né, que as corporações possuem sobre a sociedade. No tocante à responsabilidade social corporativa, nós vimos aqui que esse é um tema hoje muito recorrente na retórica, né, dos diretores de empresa, dos dirigentes de empresas, dos proprietários de empresas e também de muitos intelectuais, né, que, de certa forma, comungam aí com os interesses das corporações, né? Então, chegamos a ver lá um ex-acadêmico de Harvard, eu estou usando a expressão que foi usada pelo autor no texto, dizendo que esse novo tempo, né, um tempo de consciência das empresas em relação à sociedade, em que elas, ao corpo, né, a sociedade é o corpo em que elas se reproduzem, né? Essa consciência, portanto, estaria marcando o início de um novo capitalismo, uma nova era do capitalismo, que é o capitalismo de consciência. Ao mesmo tempo, nós vimos também aqui a opinião de algumas personagens aqui importantes, né? Algumas pessoas, alguns intelectuais, dentre os quais, por exemplo, Milton Friedman, que é um apoiador, né, do capitalismo, também um apoiador da empresa privada, e mesmo assim o Friedman, quando confrontado, né, com esse questionamento aí da responsabilidade social, ele disse para nós, ele que é um ex-prêmio Nobel, né, o cara ganhou o prêmio Nobel de Economia, então esse camarada disse para nós que não, as empresas não estão vocacionadas para se preocuparem com responsabilidade social. Isso não faz parte da perspectiva, né, das corporações. E ele explicou isso de uma maneira muito clara, disse lá que as empresas nada mais são do que propriedade privada de pessoas, acionistas, né? E essas pessoas usam, na verdade, os investimentos que elas fazem nessas empresas têm a finalidade única e exclusiva de gerar lucro e, consequentemente, aumentar o patrimônio do investidor. Bom, são duas posições diferentes, necessariamente elas não têm a ver com nenhum crítico das corporações, nem a ver com um crítico do capitalismo, não se trata disso. Simplesmente são posições diferentes
vindas de pessoas que, na verdade, são apoiadores de tudo isso, mas pessoas que enxergam essa questão da responsabilidade social de maneira completamente distinta. De um lado, aqueles que dizem que sim, as empresas hoje elas têm responsabilidade social, têm consciência disso, e outro dizendo que não, isso não faz parte da perspectiva das empresas. Mas nós ficamos devendo aqui uma resposta para uma pergunta que paira em torno, né, de toda essa discussão, que é a seguinte: independentemente de ser favorável ou de ser crítico da questão da responsabilidade social corporativa, independentemente disso, todos reconhecem que isso é um fenômeno novo. Ou seja, não foi sempre assim. Então, nós tínhamos aqui colocado aqui um questionamento que parece que é importante. Talvez ajude até a responder, a esclarecer exatamente quem é que efetivamente tem razão, né? Se aqueles que consideram a responsabilidade social corporativa uma possibilidade efetiva ou não. E a pergunta é a seguinte, né? Se as empresas não tinham antes, né, não tinham consciência social, não tinham preocupação com as questões sociais, e aqui sociais quero dizer não apenas com os trabalhadores, com as pessoas, mas também com o meio ambiente, né, também com o mundo animal, né? Se não tinha, por que passaram a ter? Essa é uma pergunta importante. Nós não respondemos ela. Bom, além disso, na sequência nós falamos um pouquinho sobre a relação, a influência que as empresas têm sobre a sociedade. Nós já estamos falando sobre isso, na verdade, várias vezes já falamos sobre isso aqui, né? Dissemos que as empresas, elas influenciam a vida das pessoas, inclusive a vida da pessoa, do indivíduo, né, a partir dos produtos que elas desenvolvem e disponibilizam, né, no mercado. Então, já falamos sobre isso numa outra oportunidade, a gente comentou sobre isso aqui, né? Então, os produtos, né, as mercadorias que elas produzem, essas grandes corporações, acabam impactando a nossa maneira de viver, nossa maneira de nos relacionarmos, né? Mas a coisa vai mais longe ainda, porque nós também vimos aqui, agora mais recentemente, nós vimos que as pessoas, as empresas vivem de trabalhadores, as corporações também, as grandes, as médias e as pequenas empresas, e as grandes corporações mais ainda. E o que acontece é que quando as pessoas passam a trabalhar, né, para essas corporações, elas incorporam ali, elas assumem, né, valores que não são necessariamente os valores que a pessoa possui. São valores específicos da empresa. E como a gente teve chance de ver também, através da declaração de várias pessoas, é que o valor moral mais importante para a empresa é o lucro, né? Então, todas as pessoas que trabalham nas empresas transnacionais, elas acabam, de certa forma, sendo subordinadas, tendo que incorporar essa lógica do lucro acima de tudo, né? E para isso, muitas vezes, vão fazer falcatruas, vão fazer o que for preciso para conseguirem se manter na empresa, né? Então, vimos aqui o testemunho de um sujeito que se identifica, inclusive, como um espião corporativo, né? E ele dizendo que ele é capaz de enganar um executivo para roubar informações dele em benefício de uma outra empresa que paga para ele por esse serviço.
E ele disse que isso para ele não faz muita diferença, não, né? Enganar as pessoas é normal, faz parte da vida, enfim. Vimos também uma mulher responsável pelo departamento não, por uma grande empresa de marketing que assume, né, francamente, que ela manipula o marketing. Na verdade, ele busca manipular as pessoas de tal maneira que as pessoas possam fazer aquilo que essas empresas desejam que elas façam, né? Normalmente, consumir produtos das empresas. E quando perguntada se aquilo que ela fazia, aquela manipulação que ela fazia, se aquilo era ético, ela disse que, bom, se é ético ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu fui contratada para fazer esse serviço. Se eu fiz ele bem feito, o problema está resolvido, né? Enfim, tivemos então a possibilidade de ver que as empresas influenciam-nos também através dessa introjeção dentro de nós de uma série de valores que, na verdade, não nos pertencem. E nós passamos a ter aí uma dupla personalidade. Nós somos uma coisa quando estamos dentro da empresa, quando estamos trabalhando, quando estamos diretamente em ação, né, remunerada pela empresa, e outra coisa é a nossa vida caseira, a nossa vida doméstica, né, sendo que muitas vezes, inclusive, essas coisas se misturam, né? E aí vimos a consequência disso foi dita pela empresária, né, Anita Roddick, né, que a gente viu aqui, a criadora da empresa Body Shop, que ela disse para nós que as corporações estão criando uma sociedade de pessoas esquizofrênicas, né? Bom, então foi isso que a gente andou vendo aí nesses últimos encontros, e hoje eu queria falar aqui um pouquinho com vocês, e tem ligação com isso que a gente falou agora há pouco, né? Queria falar sobre o poder das empresas para influenciar a sociedade, né? Então, as empresas possuem poder. Elas são um ator importante dentro da sociedade e também dentro das relações internacionais. E ela possui poder, ela tem recursos, ela tem dinheiro, né? E ela pode usar esse poder que ela tem de várias maneiras. Então, nós vamos ver como é que ela pode usar isso aqui agora. Eu vou me basear aqui no texto do professor Gilberto Sarfatti. Esse camarada já esteve, inclusive, aqui no Unicuritiba faz alguns anos. Ele fez uma palestra aí aliás, eu acho que ele fez a aula magna, na verdade, logo no começo de um semestre, que eu não me lembro quando foi isso. Talvez uns 3 anos atrás. E ele fez a aula magna aí, e, enfim, o que ele falou, a palestra que ele fez aí, não foi lá muito boa, não, mas ele tem um texto interessante. Esse texto é um texto, assim, bem construído, inclusive é uma espécie de um resumo do mestrado dele, né? Então, eu vou disponibilizar aqui para vocês. Esse texto também, se não está, vai estar disponível lá no Moodle. Eu vou disponibilizar aqui para a gente poder falar, né? Na verdade, deixa eu abrir aqui o texto. Vocês já conseguem vê-lo? Sim. Sim, aham. Então tá aí. Revista de Economia e Relações Internacionais. Aqui é o título do texto: O Poder Estrutural e o Poder Brando das Empresas Multinacionais. Esse texto vai nos ajudar a entender lá por que, a partir de hoje,
as empresas estão declarando que são responsáveis e que, portanto, se importam com questões sociais. Então, veja, o Sarfati, ele começa aqui dizendo, vamos pular aqui esse resumo, ele começa aqui dizendo o seguinte para nós. À medida que a globalização avança, as empresas multinacionais estão cada vez mais preocupadas com o contexto regulatório que atinge as suas atividades em nível global. Historicamente, os estados sempre regularam as atividades das grandes corporações. Entretanto, cada vez mais os fóruns intergovernamentais têm se tornado o locus de atenção dos estados e das empresas multinacionais. Por um lado, a globalização empurra os estados a buscarem a cooperação intergovernamental para resolver problemas que normalmente têm uma natureza transnacional, como, por exemplo, patentes de medicamentos, regras fitossanitárias, regras de investimento, etc. Por outro lado, a globalização tem fomentado o crescimento e a internacionalização de grandes empresas. Portanto, é de se esperar que elas passem a favorecer também marcos regulatórios intergovernamentais, ou seja, regulamentações construídas no contexto de processos de integração regional, como a União Europeia ou Mercosul, ou dentro do marco multilateral da OMC. Em última instância, não importa que as multinacionais não estejam sentadas na mesa de negociações de uma organização intergovernamental, mas sim que, ao fim do processo, seu interesse tenha sido resguardado e, portanto, indiretamente, as empresas multinacionais tenham conseguido fortalecer o seu poder. O meio de garantir a defesa dos interesses das empresas é traduzido em seu poder. Bom, eu vou tirar esse slide agora e vou colocar um outro slide que, na verdade, é um PowerPoint que eu fiz aqui para a gente estar acompanhando hoje. Vocês conseguem ver? Sim. Aham. Ok. Então, veja. Naquele trecho inicial do texto do Gilberto Sarfati, fica muito claro ali que ele diz que a globalização é um marco histórico dentro do capitalismo e que a globalização ela vai impactar não apenas os estados, os governos nacionais, que vão, a partir da globalização, segundo diz o autor no texto, vão procurar uma série de meios de cooperação, formas de cooperação internacional, para enfrentarem problemas que muitas vezes ultrapassam as esferas territoriais aí nacionais. Mas ele diz também que as empresas, com a globalização, elas também são afetadas nos seus interesses, né? E elas, sabendo que os estados nacionais precisam agora de construir novos marcos regulatórios para a economia, né? Elas passam a se interessar por isso, para defender os interesses que elas têm. Normal isso. Absolutamente normal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que existe um marco temporal, a globalização. Portanto, final do século XX, com a globalização, as empresas tiveram que se preocupar também com esse novo contexto, né,
internacional que nasceu aí com esse fenômeno da globalização. Mas ali o autor não fala muita coisa, diz apenas coloca esse marco histórico. E eu queria agora, porque ele cita um outro pensador, um pensador francês, que vai colocar as coisas de uma maneira muito mais objetiva na mesa, para a gente entender o que está acontecendo, não só com a globalização, mas de um modo geral, no mundo contemporâneo. Então, veja, Dupas é o nome desse autor, que é citado aí na obra do Sarfati, aí no texto do Sarfati, e Dupas, ele diz o seguinte: ao mesmo tempo que o poder do capital cresce, aumenta também a sua necessidade de legitimidade junto às sociedades como um todo. Se, de um lado, o crescente poder das empresas multinacionais, fruto do processo de concentração do capital, é um imperativo fundamental para a sobrevivência na era de competição global, por outro lado, este poder pode eventualmente ser visto como uma ameaça por estados e pela sociedade civil como um todo. Bom, então vamos lá, porque agora aqui a gente já começa a poder tirar algumas conclusões. O mundo, desde o final do século XX, o mundo tem assistido uma série de mudanças de ordem legal, né, de ordem estrutural, né, no que diz respeito às leis, à maneira de intervenção do Estado, a liberalização da atividade, né, a liberalização e a desregulamentação da atividade econômica, né, que exatamente se manifesta nesse fenômeno aí da globalização. Só que, olha só o que esse autor está dizendo para nós aqui. O mundo se globaliza e, paralelamente a isso, a gente percebe uma coisa interessante. O poder econômico das empresas cresce. Nós vimos aí aqueles textos lá do início do semestre. E eles mostravam para nós, categoricamente, que a economia mundial, atualmente, início do século XXI, ela é fortemente oligopolizada. Ou seja, cada ramo da atividade econômica, ele é controlado por um pequeno número de empresas. Pequeno número de empresas. 10 ou menos. Controla cada ramo da atividade econômica no mundo. Algumas empresas controlam, às vezes, mais de um ramo da atividade econômica. Tudo isso a gente viu lá no começo do texto. É disso que esse autor está falando aqui. Não é somente globalização que está acontecendo. É que, paralelamente, ou seja, no âmbito mesmo da globalização, existe uma coisa muito clara para todo mundo. O poder das empresas não para de crescer. As empresas maiores, aquelas que sobrevivem à competição, vão se tornando monstros, não é? Monstros no sentido da sua grandiosidade, né? Então vão se transformando em empresas gigantes que controlam praticamente a produção daquele ramo em que ela atua, praticamente ao lado de algumas outras empresas, controla a produção no mundo todo. E, simultaneamente,
a gente vê a pobreza persistindo, a gente vê uma série de necessidades não atendidas, apesar de todo o progresso tecnológico que vem se processando no mundo. A gente continua vendo continentes inteiros, como por exemplo, o continente africano, numa miséria enorme. Grande parte do continente latino-americano, ainda muito pobre, com carências que, na verdade, são carências típicas do século XIX. A Ásia também, com grandes regiões da Ásia e vivendo ainda em situação de uma pobreza muito grande. Guerras tribais. Imagina isso, que coisa anacrônica. Um mundo globalizado e dentro desse mundo globalizado, guerras tribais. Então, veja, de um lado, as grandes corporações poderosas, ricas e cada vez mais ricas. De outro lado, a persistência de miséria, de pobreza. E esse autor aqui, então, Dupas, ele está dizendo o seguinte, ele diz aqui, crescente poder das multinacionais, fruto do processo de concentração de capital, e de outro lado, ele diz ali, por outro lado, isso pode ser visto como uma ameaça para os estados e também para a sociedade civil. Olha, eu não sei se necessariamente uma ameaça, mas certamente isso deve levantar inquietações, né? Inquietações. Empresas cada vez mais luxuosas e, por outro lado, uma população cada vez mais carente, né? Como é que isso funciona? Que sistema é esse? Que lógica é essa? Aí, aqui na sequência, eu vou citar aqui um outro autor. Essa autora aqui, a Teresa Halliday, que eu vou colocar agora. A professora Teresa Halliday, ela não foi citada no texto do Sarfati. Eu que acrescentei aqui. A professora Teresa Halliday, ela escreveu uma obra intitulada A Retórica das Multinacionais. E essas citações aqui são dessa obra, A Retórica das Multinacionais. Mas eu achei que isso enriquecia aqui essa nossa reflexão. Então eu trouxe para cá. Ela diz o seguinte na obra dela: o problema retórico das multinacionais é resolver o hiato que varia de natureza e intensidade, dependendo dos públicos, pode ser público local, nacional ou internacional. Portanto, voltando, o problema retórico das multinacionais é resolver o hiato entre a maneira como elas são percebidas, entendidas e acreditadas e a maneira como gostariam que fossem essas percepções, compreensão e crédito. Então, veja só, a professora Teresa Halliday, ela diz para nós, ela identificou na relação que existe entre as corporações, principalmente as transnacionais, e a sociedade. A professora Halliday, ela identificou aqui um problema que ela chamou de problema retórico. E que problema é esse? O problema é que as empresas gostariam de ser vistas de um modo pela sociedade,
As empresas gostariam de ser vistas, na verdade, como alguém que colabora, participa, ajuda o desenvolvimento da sociedade. Mas não é o que acontece, diz ela para nós. A sociedade enxerga as empresas de maneira suspeita. Suspeita que as empresas estejam se aproveitando da sociedade sem devolver nada para a sociedade. Suspeita que existe uma relação assimétrica entre a empresa e a sociedade. E essa relação assimétrica, ela é em benefício das empresas. Então a professora Halliday chama isso para nós aí de problema retórico. E ela diz o seguinte: existem 3 indicadores que assinalam a existência de um problema retórico. O primeiro deles seria o vocabulário e as imagens que as empresas transnacionais inspiram, né? Segundo lugar, a ideologia, né? A ideologia contraditória das empresas e a maneira como a sociedade vê essas empresas. E, finalmente, a interação com o ambiente ou sociedade onde vivem. Bom, então veja, isso aqui tem tudo a ver com o que foi falado anteriormente aqui pelo Dupas, né? E com tudo que nós estamos vendo aqui, inclusive com aquela nossa pergunta inicial lá no texto do Joel Bacan, né? Por que as empresas hoje estão preocupadas com responsabilidade social? Aqui tem uma explicação. É que o desenvolvimento do capitalismo fez nascer, na verdade, uma bifurcação em que, de um lado, as empresas estão cada vez mais ricas, mais poderosas, aquelas que sobrevivem à competição. E, de outro, muitas necessidades, muitas carências da sociedade ainda não são atendidas, mesmo com toda a prosperidade material e com todos os avanços tecnológicos registrados nas últimas décadas. Então, as empresas estão preocupadas com isso, porque elas temem que a sociedade enxergue-as como adversárias, não como empresas que estão aí para colaborar com o desenvolvimento da sociedade, mas, pelo contrário, com empresas que se reproduzem às custas da sociedade. Então, para evitar que esse tipo de percepção cresça, dado o aumento da diferença, o aumento dessa dicotomia entre poder das empresas e, muitas vezes, problemas sociais gravíssimos, para evitar que isso aí crie uma percepção dentro da sociedade de que as empresas são nefastas, então as empresas precisam agir. Começamos então a entender por que a tal da responsabilidade social corporativa tem se transformado num instrumento de retórica por parte das corporações, através dos seus dirigentes, presidentes, etc. Aí a Teresa Halliday, ela vai mais longe aqui e detalha um pouquinho o que seriam esses 3 elementos, né, que ela disse aqui, né? 3 indicadores que assinalam um problema retórico.
Então, ela diz, primeiro, questão de vocabulário e imagem. Eu gostaria só de lembrar a vocês aqui que essa professora, que é norte-americana, ela não está se referindo aqui à maneira como as empresas transnacionais são vistas pelas populações dos países subdesenvolvidos, não. Ela não está falando disso. Ela está falando sobre a maneira que as empresas multinacionais são vistas em qualquer lugar do mundo, inclusive nos países ricos e desenvolvidos. Porque lá também essa diferença, essa bifurcação entre o poder das empresas e o bem-estar da sociedade, lá também se verifica. Então ela diz, olha, isso aqui são alguns vocabulários, algumas imagens que a sociedade cria para falar das empresas. Então tem lugares no mundo onde as empresas transnacionais elas são chamadas, né, são apelidadas de vampiros. Vampiro é quem suga, né, sangue, né? Em outros lugares elas são identificadas como uma ameaça mundial. Em outros lugares são chamadas de hidras de 1000 braços. E ainda esse outro termo aí que ela usa, anjos assustadores. Então, veja, existe todo um linguajar, todo um imaginário social extremamente negativo em relação às corporações transnacionais. E aqui a professora está dizendo para nós, olha, isso é reflexo de uma percepção negativa que a sociedade tem dessas empresas. Com relação à ideologia, então, veja, existem duas perspectivas. Existe a ideologia das ETNs. Normalmente as empresas transnacionais elas gostam de dizer que elas trazem progresso, trazem eficiência, trazem modernização, produzem o avanço tecnológico, geram prosperidade, fomentam o crescimento econômico. Essas são as imagens, são os elementos que as empresas reivindicam para elas, né? Então, as empresas são o quê? São portadoras de progresso, de eficiência, de modernização, de avanço tecnológico, de prosperidade, de crescimento econômico. Mas será que é isso que a sociedade enxerga? A autora disse que a sociedade enxerga que, na verdade, as empresas produzem elevados custos sociais, ambientais e culturais. A sociedade não enxerga esses aspectos aí positivos que as empresas geralmente elencam, né, como contribuições que elas têm para a sociedade. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é que as empresas, geralmente, elas procuram valorizar tudo aquilo que elas contribuem, tudo aquilo que elas têm de positivo, de benéfico para a sociedade, enquanto a sociedade tende a valorizar tudo aquilo que a empresa causa de nefasto para a sociedade. Na verdade, essas duas visões, elas são corretas e elas devem ser unidas. Ou seja, existe progresso, eficiência, modernização, avanço tecnológico, prosperidade, crescimento econômico, porém, com elevado custo social, ambiental e cultural, né? Então, essa percepção diferente, né, sobre a contribuição das empresas, isso tem a ver, portanto, com as ideologias, né? Essa percepção diferente acaba
sendo um outro sinal de que as empresas, elas não são vistas como elas gostariam de ser. Ops, desculpa. E o último elemento aqui, interação com o ambiente onde operam, né? As relações entre as ETNs e os interlocutores através do mundo é conflituosa, em razão da suspeição social que as atividades das ETNs suscitam, né? Então, aqui ela está dizendo para nós que as múltiplas interações, né, das empresas com a sociedade, isso vale para o mundo todo, na verdade, né, são relações assim conflituosas, e esses conflitos, essa dimensão conflituosa das relações também revelaria aí, né, esse desacordo que existe entre o que as empresas, a maneira como as empresas gostariam de ser vistas e aquela que elas realmente são vistas. E é exatamente por isso que as empresas precisam se utilizar do seu poder. Senão não haveria razão para a empresa colocar em prática, né, efetivar ali o uso, né, a utilização do seu poder. Bom, então aqui nós temos aqui, ó, os dois tipos de poder listados aí pelo Gilberto Sarfati, o poder brando e o poder bruto. Na verdade, isso aqui está meio que ancorado naquele raciocínio do Joseph Nye, que fala a respeito exatamente de poder brando e poder bruto no plano das relações internacionais, né? Soft power e hard power. O Nye, ele se refere a relações internacionais. E o Sarfati, ele se apropriou dessa imagem, né? E ele adaptou isso para as empresas transnacionais, dizendo que as empresas transnacionais, elas também se relacionam com governos e com sociedade. E elas o fazem se utilizando do seu poder brando e do seu poder bruto, do seu soft power e do seu hard power. O que seria, portanto, do que dependeria e o que estaria por trás do poder brando das empresas. Então, aqui o autor diz para nós que o poder brando, ele depende da capacidade da empresa em construir uma imagem corporativa positiva junto à comunidade, à sociedade, através do seu poder de atração e sedução. É mais ou menos isso que a gente entende também, né, pelo soft power aí no plano internacional. E o poder bruto, ele estaria relacionado com o porte da empresa, né, o tamanho da empresa, com a mobilidade do capital e o grau de dependência que os países, né, países terceiros, teriam dos investimentos transnacionais, né? Então, o poder brando, ele é uma forma de relacionamento da empresa com a sociedade, com o Estado e com a sociedade, no sentido de cooptar, né, seduzir, né, a sociedade para o que elas fazem, né? Enquanto o poder bruto, ele estaria relacionado com a capacidade de recursos que a empresa possui, né? E, ao mesmo tempo, com o poder relativo dos estados onde elas atuam, né? Evidentemente que por aqui a gente conclui que o poder bruto, ele será tanto maior quanto maiores forem as empresas e quanto mais frágeis forem as economias dos países onde as empresas atuam.
né? Então, por exemplo, no caso específico da United Fruit, que nós vimos aqui, atuando nos países da América Central, ali nós tínhamos um caso muito claro em que a empresa era muito grande, era muito poderosa, ela praticamente ela criava, né, relações com os demais produtores locais, que eram fornecedores dela, né? Então, ela tinha um poder muito grande, um poder, inclusive, de monopólio naqueles países da América Central, e, paralelamente, as economias daqueles países são economias muito fracas, né? Então, nessa situação aí, o poder bruto da empresa ele é gigantesco, né? Bom, mas como é que é exercido esse poder brando e esse poder bruto, né? Então, está aqui, ó, o poder brando, ele normalmente ele tem como objetivo, como a gente já falou, a cooptação ou a sedução, a persuasão, né, da sociedade e também do governo. Ele é exercido através de ações de marketing. Aqui eu já quero chamar direto a atenção de vocês para a responsabilidade social corporativa. Ela se encaixa aqui no marketing, né? Então, de acordo com esse texto aqui, que nós estamos vendo, né, com essa perspectiva, a responsabilidade social corporativa ela começa a ganhar contornos mais interessantes, porque ela está se transformando num instrumento do poder brando das empresas. E nós vimos aqui que o poder brando, assim como o poder bruto, eles são utilizados pelas empresas para resolverem um problema retórico da empresa, que é exatamente essa dicotomia entre o que as empresas, como as empresas gostariam de ser vistas e como elas são vistas. Então, se a responsabilidade social corporativa é um instrumento de poder brando, significa que a riqueza das corporações está se transformando em uma coisa cada vez mais insustentável da perspectiva da sociedade, porque não é uma riqueza que é acompanhada do desenvolvimento paralelo da coletividade. Então é preciso que essas empresas se mostrem amigas da sociedade. Olha, nós não somos inimigos de vocês. Nós não estamos construindo a nossa prosperidade da empresa às custas do bem da sociedade. E vamos provar isso. Então, nós, por exemplo, vamos financiar um programa de reflorestamento. Então, nós vamos financiar um programa para despoluição de um rio. Nós vamos financiar um programa de educação, que o governo está lançando aí, um programa de educação para todos. E nós, a empresa tal, vai entrar nesse programa e vai ajudar o governo. Nós queremos mostrar para vocês que nós não somos socialmente irresponsáveis. Começa a ficar mais clara agora a questão da responsabilidade social. Mas não é só. Olha aí, ó. Depois do marketing tem filantropia também. Filantropia também está dentro de responsabilidade social. Filantropia significa ações em que as empresas elas fazem concessões, às vezes doações, sem esperar nada de volta. Né? Então, filantropia
também faz parte aí dos programas de responsabilidade social. Mais uma vez, essa história de responsabilidade social corporativa vai ficando encaixado para nós aqui como sendo uma forma de poder brando das empresas. E, finalmente, o apoio a comunidades epistêmicas nacionais, né? Alguém sabe aí o que são essas comunidades epistêmicas? Putz, prof, agora tu me pegou. Eu já escutei, eu acho que eu até cheguei a comentar isso no TCC, mas não lembro. Enfim, olha só, as comunidades epistêmicas são entidades de vários tipos e formas, que exprimem sua opinião, que produz pareceres, inclusive, estudos, sobre diversas questões relacionadas à vida social. Então, por exemplo, um instituto de pesquisa, por exemplo, pode ser financiado por empresas transnacionais, por grandes corporações, e esse instituto vai produzir material favorável às corporações. Um exemplo disso. No Brasil, hoje, tem algumas comunidades epistêmicas, existam várias comunidades epistêmicas, mas onde isso é mais comum aí é nos Estados Unidos, né? Lá eles têm, inclusive, um nome para isso, eles chamam isso de think tank, né? Então, você tem aí alguns institutos que são financiados pelas empresas multinacionais e eles emitem opinião favorável às empresas transnacionais, né? Aqui no Brasil, por exemplo, uma comunidade epistêmica pode ser considerada a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo. A FGV pode ser considerada uma comunidade epistêmica, porque a FGV ela é uma instituição em defesa, na verdade, do capitalismo, né? E ela recebe doações de corporações, de grandes empresas, né? Exatamente por conta desse posicionamento que ela tem. Acontece que 90% ou mais da sociedade brasileira não sabe disso. Então, quando vê um documento com o logotipo da FGV, a FGV tem credibilidade. Então, quando vê um documento com o logotipo da FGV, poxa, isso aqui é um documento sério, né? Uma instituição, por exemplo, como a Rede Globo, pode ser considerada uma comunidade epistêmica. A Rede Globo, ela é claramente, abertamente partidária. Ela não é uma empresa, né? Ela não é uma empresa neutra diante da sociedade, né? A Rede Globo ela tem todo um trabalho que ela desenvolve e é um trabalho de convencimento daquilo com o que ela concorda, né? Então, por exemplo, a Unicamp, lá em Campinas, todo o departamento de ciências da natureza da Unicamp
física, química, biologia, por exemplo, né? Tudo isso geralmente é financiado, é sustentado e financiado por doações de grandes empresas, de grandes fábricas que estão situadas geralmente lá na região de São Paulo, né? E eles financiam exatamente porque as pesquisas que são feitas ali, depois, se gerarem, né, grandes conquistas né, inovações, etc., acaba depois sendo aproveitado pelas indústrias, pelas fábricas, né? Então, existe ali um apoio muito grande. Olha, sabendo disso, inclusive vocês podem, pessoalmente, buscar apoio, por exemplo, para a pesquisa de vocês. Por exemplo, para a monografia, né? Então, imagine que você vai escrever um trabalho e você quer demonstrar, por exemplo, que o seu propósito no seu trabalho é demonstrar que o Brasil, o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento econômico, não poderia ter sido realizado sem o apoio das empresas transnacionais. É uma possibilidade, né? Então, se você se propõe a fazer um trabalho desse, né, você pensa, você diz, olha, meu propósito é esse, minha grande questão que eu proponho aqui no meu trabalho é exatamente de entender, né, as diversas maneiras que os investimentos estrangeiros diretos contribuíram para a prosperidade do Brasil. Você monta um projeto de pesquisa, você vai ter que montar mesmo para apresentar para o teu professor, monta um projeto de pesquisa e visita algumas empresas transnacionais aqui em Curitiba, mostra para eles, olha, eu estou aqui com um projeto de pesquisa, eu vou desenvolver meu TCC, e eu gostaria de mostrar nesse meu projeto que empresas como essa aqui, né, do senhor, têm tido uma importância muito grande na prosperidade, para uma prosperidade sustentada da economia brasileira, consequentemente, para o bem-estar da população brasileira. E na verdade, eu tenho uma séria dificuldade, por exemplo, para pagar a faculdade, e gostaria de saber se eu não poderia contar com a ajuda de vocês aqui, né? Talvez você consiga um patrocínio da empresa, né? A empresa passa a pagar a tua faculdade para você, né? E pode fazer isso com outras também. Pode buscar o patrocínio de várias, né? Não só de uma. Pode até ganhar dinheiro com isso, né? Então, você pode se transformar num instrumento dessas empresas aí, né? Então, toda espécie de instituição, de organização, e até mesmo, né, como eu acabei de falar aqui, uma pessoa pode desempenhar, ou pode fazer parte, pode constituir, fazer parte disso que é chamado de comunidade epistêmica, né? É muito comum, às vezes, a gente ver pareceres, né, de instituições importantes, né, às vezes de professores de universidades, no sentido de defender, né, tais ou tais interesses, né? Ele está fazendo aquilo, às vezes, muitas vezes, pago, né? Muitas vezes pode ser pago, outras vezes faz por conta de ideologia pessoal, né? Então, comunidades epistêmicas são isso que lá nos americanos chamam de think tank, que são instituições que trabalham favoravelmente às corporações, né? Então, apoio a comunidades epistêmicas nacionais para a construção de uma identidade positiva de interesses entre consumidores, estados hospedeiros e empresas transnacionais. O poder brando é o poder de levar consumidores e governantes a se solidarizarem com os interesses das empresas transnacionais, por se sentirem atraídos ou representados por aquilo que elas
se dizem representar, né? E o poder bruto, como é que ele é exercido, esse poder bruto, né? Então, ele é exercido através de decisões sobre novos investimentos, né? Ampliação de investimentos já existentes, fechamento de linhas de produção e outras modalidades de pressão política e ou econômica, né? Faz algum tempo, alguns anos, isso aconteceu no governo do presidente Lula, com a abertura da economia brasileira, começaram a chegar carros da China no Brasil, importados. E o carro chegava pronto. Evidentemente que chegava com o preço da fabricação dele, com uma mão de obra que não tem direitos na China, salários muito baixos, uma série de benefícios fiscais e mesmo monetários oferecidos pelo governo chinês, como, por exemplo, taxa de juros muito baixa, né? Então, esses carros chineses começaram a chegar no Brasil e eles chegaram por um preço inferior ao preço dos demais modelos que eram produzidos no Brasil por diversas empresas multinacionais, Volkswagen, Renault, Ford, não sei o que mais, tudo isso. E aí o que aconteceu? Essas empresas se juntaram, essas multinacionais que produziam no Brasil, elas se juntaram, elas têm uma associação, inclusive, que as representa, chamada Anfávia, e elas se juntaram ali, então, e disseram, e quem conversa com o governo é essa associação, né? Porque se a conversa for individual, elas perdem força. Se a Volkswagen for conversar com o governo pode até afrontar a Volkswagen. Não vamos aceitar o que vocês querem. Bom, é uma empresa só. Se quiserem ir embora, o impacto não é grande. É por isso que elas não vão conversar sozinhas com o governo. Elas criaram essa associação, né, chamada Anfávia, que é a Associação de Produtores Automotivos do Brasil, e é essa empresa, essa instituição, que conversa com o governo. Então, quando essa instituição vai falar com o governo, diz assim, eu estou vindo em nome da Volkswagen, da Ford, da Renault, da Peugeot, não sei o que, da Toyota, da Honda, não sei mais do que, de todas as montadoras que estão aqui hoje produzindo no Brasil. E eu estou vindo aqui para dizer o seguinte, se o governo brasileiro continuar permitindo a entrada desse carro chinês nas condições que vem, então nós queremos avisar para o governo brasileiro que nós também vamos passar a produzir na China. Porque nós não temos condições de enfrentar a competição desses automóveis que vêm da China por preço de banana, num país onde a mão de obra é subremunerada, não tem direito quase nenhum, o governo faz uma série de benefícios para a produção lá, fiscais e monetários, e aqui no Brasil nós não temos nada disso. Aí o Lula foi pressionado ao poder bruto da empresa. Aqui no caso, o poder bruto está sendo utilizado em relação ao governo do país, certo? Então o Lula foi e determinou que o carro teria que ser o carro chinês teria que ser montado no Brasil, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele exigiu que um determinado percentual, eu não vou falar aqui agora porque eu posso me enganar nesse percentual, mas ele exigiu que um determinado percentual, sei lá, vamos supor 30%, das peças usadas para a produção do automóvel fossem produzidas internamente no país, com os salários do país, com os impostos do Brasil,
com as taxas de juros, taxa de juros não, porque a empresa pode financiar externamente, né? Mas nas condições que são oferecidas no mercado brasileiro. E o governo disse, se não for feito desse jeito, a gente fecha o mercado para o seu carro. Então as empresas chinesas tiveram que abrir montadoras no Brasil. E o carro passou a ser montado aqui com mão de obra brasileira, com os custos que são no Brasil. E, além disso, passou a ter que incorporar à produção peças produzidas também no Brasil, evidentemente por outras empresas, né? Então isso aqui tem a ver com o poder bruto da empresa, né? Logo ali na frente você vai ver, ó, aqui, ó, também está falando aqui sobre investimentos, né? Então isso aí que eu comentei agora foi a possibilidade das empresas de retirarem as suas fábricas de um país, no caso do Brasil, e de levar para outro lugar, né? O governo está de olho nisso, porque isso aí vai gerar desemprego, vai gerar queda na arrecadação de impostos. O governo não vai aceitar um troço desse, né? Então, veja, o poder delas, como a gente viu agora há pouco atrás, está relacionado com o tamanho delas, a importância delas e o grau de vulnerabilidade que o país tem em relação aos investimentos estrangeiros. No nosso caso, é gigantesco, né? Então diz aqui, ó, outras modalidades de pressão e tal, não sei o quê. Fala aqui, inclusive, de lobby corporativo. Lobby é uma coisa que no Brasil é proibido, mas nos Estados Unidos não. E as empresas fazem lobby no Brasil, sendo proibido ou não. A gente tem uma experiência concreta, que eu até já comentei com vocês aqui, que foi o caso da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tinha um escritório de lobby em Brasília. Ah, mas por que Brasília? Porque é lá que se decidem as coisas. Então lá a Coca-Cola pode conversar com deputados federais, pode conversar com senadores, ou para aprovar, ou para rejeitarem determinados processos que interessam ou desinteressam as empresas. Então elas se aproximam de políticos e às vezes rola grana. Corrupção, né? Então está escrito aí, ó, pressão política e tal, mediante ação individual, lobby corporativo, coalizão empresarial. Esse caso que eu citei das empresas automotivas aí é um caso típico de coalizão empresarial, né? Quando as empresas se associam, né? Consultoria, assessoramento em negociações internacionais. Isso aqui é bem interessante, viu, gente? Isso aqui. Uma ocasião, assisti uma palestra de um professor que era, inclusive, nosso professor aqui no curso de Relações Internacionais, é o professor Gilvan Brogini. O Gilvan, ele é da área do direito, mas a especialidade dele era a OMC. E o Gilvan, ele disse algumas coisas bem interessantes. Ele disse, por exemplo, que os países pobres, o Brasil não estaria necessariamente nesse grupo, segundo ele, né? Os países mais pobres do mundo, eles têm muita dificuldade de se fazer representar em grandes conferências internacionais. Porque, muitas vezes, para você apresentar a sua posição, a posição do país numa conferência internacional, é preciso elaborar um relatório. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a Conferência do Clima. Então, o Brasil gostaria de apresentar o seu entendimento sobre a questão climática no mundo e também quais são as recomendações que o Brasil faria, né, para minimizar aí os problemas climáticos. Só que para isso o Brasil precisa de um estudo. É preciso de um estudo. Você não pode chegar lá falando, eu penso, eu acho.
Não funciona assim. É preciso um estudo detalhado, com dados que corroborem o posicionamento do país. E esse estudo, ele exige uma infraestrutura capacitada para desenvolvê-lo. Exige pesquisadores. E então o professor Gilvan dizia, numa palestra que ele fez, ele dizia o seguinte: olha, gente, muitos países no mundo, muitos, entre os pobres, eles não têm condições financeiras de construir, de produzir esses materiais ditos, né, científicos. Né? E aí como é que eles fazem? Aí, muitas vezes, o que acontece é que empresas transnacionais negociam com esses países, elas financiam a pesquisa e entregam um relatório pronto, calhamaço de folhas, um relatório volumoso, detalhado, cheio de dados resultantes de pesquisa, e essa pesquisa foi paga pela empresa multinacional para que professores, pesquisadores, especialistas nos países desenvolvidos elaborassem aquele relatório, e a multinacional às vezes nem cobra. Ela simplesmente entrega esse material pronto para alguns desses países, com a promessa de que os países vão defender aquilo que os relatórios dizem. Então, o Gilvan não citou o caso brasileiro, mas o Brasil também pode fazer uso disso. Né? Às vezes, é mais fácil fazer uso disso com equipes de cientistas que já estão acostumados com esses estudos, já tem estudos, inclusive, realizados. Então, o Brasil paga e vai participar de uma conferência do clima e chega lá com um relatório para apresentar a posição do país. E a pergunta é: quem produziu o relatório? Quem produziu o relatório, né? Pode ser que tenham sido empresas multinacionais. Ah, mas o relatório foi produzido, professor, lá na Unicamp, ou lá na USP. Foram pesquisadores de universidades brasileiras. Sim, ok. Mas quem financiou a pesquisa? Às vezes a pesquisa foi financiada por empresas multinacionais. E elas não vão financiar aquilo que não atende o interesse delas. Não é mesmo? Adam Smith ensinou isso para a gente. Não é? As pessoas agem sempre motivadas pelo interesse próprio. Então é isso que está dito aqui, ó. Consultoria, assessoramento em negociações internacionais, às vezes inclusive lá na própria conferência, os assessores dos representantes do país que vão lá, né, se posicionar em nome do país, às vezes os assessores são inclusive financiados, pagos pelas empresas. Viagem, hospedagem, né, remuneração pelo trabalho. Né? E eu cito aqui, ó, como realizado junto à Organização Internacional de Padronização, Convenção da Basileia sobre Lixos Perigosos, Convenção de Biodiversidade. Por exemplo, né? Se tem algumas conferências aqui, onde muitas vezes
As corporações, elas não sentam nas mesas de negociação, mas os interesses delas estão ali representados. Apoio governamental do país da matriz é uma outra forma de poder bruto, né? Então, aqui nesse caso, o poder da empresa não é manifesto diretamente através da empresa, que às vezes não é uma empresa assim tão poderosa, mas a empresa pode, por exemplo, supondo uma empresa norte-americana, pode negociar, conversar com o governo dos Estados Unidos e dizer, olha, lá no Brasil, os camaradas lá, o governo brasileiro está pensando em fazer algumas modificações na legislação, etc., que vai atrapalhar o negócio de várias empresas, dentre elas algumas norte-americanas. Então, nós gostaríamos de ver se o governo dos Estados Unidos, né, poderia, talvez, abrir aí conversações com o governo brasileiro, diálogo de governo para governo, de grande para grande, né? E argumentar lá em nosso favor, em nosso benefício, né? Então, isso também é uma forma de ação de poder bruto, né? Apoio governamental do país da matriz e ações criminosas, que a gente já viu aqui em vários casos, né? Também faz parte do poder bruto, né? Então, corrupção, golpe de Estado, assassinato, tudo isso tem a ver com o poder bruto da empresa, né? Poder bruto da empresa. Bom, então é dessa maneira que as empresas se utilizam do seu poder, e a finalidade de utilizar o poder é nada mais, nada menos do que ver os seus interesses, seus negócios não serem incomodados, né? Seja por políticas públicas, seja por manifestações sociais, né? Então é preciso que a empresa esteja ali, né, articulando seus interesses, né? E ela o faz a partir do poder bruto e do poder brando que ela tem, né? E eu espero que a gente tenha também aqui agora entendido um pouco melhor a questão da responsabilidade social corporativa, né? A partir dessas reflexões que a gente fez aqui com esse texto que está aí, né? Então, pessoal, tudo tranquilo? Vocês gostariam de fazer algum comentário aí? Acho que tudo certo, prof. Tudo certo? Sim. Nenhuma dúvida? Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu disse que tá tudo tranquilo. Ah, sim. Ok. Então, nenhuma dúvida, nadinha para conversar, nenhuma pergunta, nenhum questionamento, nenhuma ponderação da parte de vocês? Acho que não. Não, prof, tá tranquilo. Entenderam tudo ou tá todo mundo cansado? Cansado não pode, porque essa semana começou ontem, né? Vai demorar um pouco para cansar. Mas já é novembro, né? Então é os dois. Eu entendi. Ah, é verdade. Tô cansada também. Exato. É verdade, é verdade. Setembro já estamos aí num período avançado do ano, já com uma carga de estresse grande, né? Sim. Bom, gente, mas então se não tem dúvida, está tudo tranquilo, então a gente termina aqui agora o nosso encontro de hoje e agendamos aí então para nos encontrarmos então na sexta-feira. Maravilha? Beleza? Certo, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite para vocês todos. Boa noite, professora. Obrigada. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, prof. Até sexta. Tchau, Elisa.